Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 16. Evangelho de Lucas, capítulo 16. Vamos ler até o verso 13. Tivemos o domingo da ressurreição, domingo passado. Interrompemos a nossa série de mensagens bíblicas, as parábolas de Jesus Cristo, no Evangelho de Lucas. Hoje retomamos e, com a graça de Deus, até o final de abril nós encerraremos a nossa série de mensagens com base nas parábolas de Jesus Cristo, especificamente no Evangelho de Lucas. Hoje nós vamos tratar a respeito da conhecida parábola do administrador astuto, ou como deve estar aí no título, que não é inspirado na sua Bíblia, a parábola do administrador infiel. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando-o chamar, lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: que farei? Pois o meu senhor me tira a administração. Trabalhar na terra não posso, também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Então disse: toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou ao outro: tu, quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houver atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu vos recomendo: das riquezas de origem iníqua fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Amém? Amém. Oremos. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, pedimos que Teu Santo Espírito ilumine nossas mentes e nos dê sabedoria e discernimento para compreender as verdades do reino de Deus. Usa-me nesta noite como Teu profeta, como Teu porta-voz, para que eu possa trazer a Tua palavra que não volta vazia, para alimentar as almas sedentas do pão da vida, que é Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai, te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Em nome de Jesus. A parábola do administrador astuto. Jesus havia pouco tempo antes de proferir esta parábola tratado de parábolas para responder à acusação de seus opositores, dos líderes religiosos, fariseus e escribas,
que o acusavam de comer e ter comunhão e receber os pecadores. Jesus então tratou da parábola da ovelha perdida, da parábola da dracma perdida e da parábola do filho pródigo. No domingo anterior ao domingo da ressurreição, nós tivemos a oportunidade de estudarmos, de meditarmos nessa parábola. E desta feita, Jesus agora se volta aos seus discípulos, aos seguidores de Cristo, aos filhos de Deus. E ele vai tratar com os filhos de Deus à luz desta parábola tão controversa para alguns, que é a parábola do administrador astuto. Essa parábola apresenta aparente dificuldade, porque dá a impressão que Jesus está aprovando desonestidade. É a impressão de um leitor incauto, aquele que faz a leitura superficial desta parábola, ele pode pensar desta maneira. Mas eu quero já afirmar de antemão que nem nosso Senhor Jesus Cristo e nem o patrão, o homem rico da parábola, nenhum destes dois recomendam ou aprovam qualquer tipo de fraude, desonestidade ou trapaça. Esta parábola, ao contrário do que muitos pensam, ela traz lições preciosas para a vida cristã. Portanto, você que é filho de Deus, você que é filha de Deus, esteja atento para que o Espírito Santo fale ao seu coração. Então, fazendo um resumo aqui dessa parábola, Jesus fala de um homem rico, de um proprietário de terra, provavelmente um fazendeiro, que tinha um administrador, um mordomo no sentido de administrador. E esse administrador cuidava dos negócios e dos interesses desse fazendeiro, desse homem rico, do seu patrão. E diz o Senhor Jesus aqui na parábola que chegou ao conhecimento do patrão que o administrador estava vacilando, não estava trabalhando bem, estava negligente com o seu mistério. Então esse patrão vai até o administrador e o convoca e pede explicações, exige dele o livro de contabilidade, exige que ele preste contas da administração que vinha fazendo e já coloca certa a demissão desse administrador. O administrador é colocado então numa situação terrível. Esse servo do patrão, desse homem rico, ele começa a pensar: poxa, mas eu vou ser demitido, mas o que eu vou fazer da vida? Trabalhos físicos, mexer na terra, eu não tenho força, talvez pela idade, por alguma limitação física. Mendigar, eu tenho vergonha. O que eu vou fazer na minha vida? Que situação terrível. Ele estava na iminência de ter um futuro catastrófico, de não ter nada na vida. Todo aquele trabalho, ou aparente trabalho, tinha sido tudo em vão. E aí ele tem um lampejo, ele tem uma ideia. Ele elabora um plano para que ele possa garantir o futuro dele quando ele fosse demitido daquele cargo de administrador. Então ele chama os devedores, provavelmente eram pessoas que cultivavam um pedaço da terra do fazendeiro, e conforme eles produziam, entregavam uma parte desta produção para esse homem rico. E naquela época os judeus, conforme a lei mosaica lá em Deuteronômio, eles não podiam cobrar juros de outros judeus. E era prática muito comum entre aqueles que eram mais gananciosos, talvez desse senhor aqui, desse fazendeiro, desse patrão, de colocar um preço superfaturado, um preço exorbitante, para que estivesse embutido juros dentro desse valor. Mais ou menos como fazem no comércio aqui da nossa sociedade. Então você vai lá naquela grande loja, super oferta, desconto de 50%. E você vê aquele preço, nossa, ainda está caro, mas está com 50%, vou comprar. Na verdade, aquele é o preço justo, porque antes tinha preço, o valor embutido já no valor da mercadoria. Era mais ou menos o que ele fazia aqui. Essa é uma ideia. Alguns outros pensam que ele não era tão infiel e desonesto. Na verdade, era questão de má administração. Isso não vem bem ao caso, de toda forma é má administração aqui na parábola. Pois bem,
E assim ele chama um dos devedores, talvez esses dois representando os demais devedores. O primeiro diz que eram 100 medidas de azeite. Ele pega a conta, aquilo que prova, né, a dívida, o débito, e ele fala, ó, toma aí, senta depressa, risca esse valor, coloca 50% de desconto. Olha que negócio, irmão. Ele chama o segundo, e aí é dado por quitada a conta, com 50% de desconto. Ele chama o segundo devedor, esse ele deve 100 medidas de trigo. Ele risca ali e coloca 80%, e é dada por quitada a dívida. Quando chega para o patrão dele, o patrão fica numa saia justa. Ele não pode chamar os devedores, os ex-devedores, rasgar aquela conta porque já foi alterado. Porque talvez ele caia naquela situação do valor superfaturado e vai ficar estranho ele aumentar o valor de novo, até porque o valor foi justo. Então satisfez tanto o patrão, quanto possibilitou que o administrador, quando fosse demitido, ou seja, no futuro ele ainda era administrador, ele teria pessoas, aqueles devedores, que pudessem recebê-lo, recepcioná-lo, dar guarida para aquele que agora estava desempregado. E aí sim eu quero começar a tratar com os irmãos o que Jesus nos ensina nessa parábola aparentemente controvertida, difícil, que muita gente confunde e prefere pular. Mas a obrigação de todo ministro da palavra, de todo homem e mulher de Deus, é pregar todo o conselho de Deus. Então você precisa compreender essa parábola de maneira correta. No verso 8, Jesus vai mostrar o ensinamento que ele vai extrair desta parábola. E elogiou o Senhor, o patrão, não é Jesus que está elogiando, mas Jesus contando que o Senhor elogiou o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque ele foi prudente, porque ele foi cuidadoso, zeloso, porque ele fez o melhor diante daquela crise instalada. Porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Que elogio é esse que o administrador, que o patrão faz ao administrador? Será que é por conta de sua infidelidade, desonestidade, da fraude, da má administração, a má gestão dos recursos do patrão? Certamente que não. O elogio é voltado pela previdência, por aquele administrador agir astutamente. Ele olhou para o futuro, ele não ficou preso somente ao presente. Ele imaginou, hoje eu sou administrador, daqui a pouco eu sou demitido, o que eu vou fazer no futuro? Ele foi proativo, ele foi esperto, ele foi diligente, rapidamente teve uma ideia e tomou as providências, e utilizou todos os recursos que estavam ao seu alcance para assegurar o seu futuro terreno, o seu futuro na terra, quando ele estivesse já na condição de desempregado. Então o elogio é exatamente pela habilidade desse administrador infiel, injusto, desonesto. Não por conta da sua desonestidade, não por conta da sua infidelidade. Esse homem ele fez uma provisão para o seu futuro. Ele agiu pensando não só no agora, mas pensou no amanhã. E é isso que o torna alvo do elogio do seu patrão ou ex-patrão. E aí, Jesus, ele, na segunda parte do verso 8, ele fala, os filhos do mundo. Com base nesta parábola, Jesus ele diz que, certamente, muitas vezes, os filhos do mundo, ou seja, aqueles que não estão em Cristo, aqueles que não são cristãos, veja bem, estou falando dos incrédulos, dos ímpios, os filhos do mundo, muitas vezes, eles usam os bens e recursos materiais, físicos, as riquezas e bens que eles têm disponível de sua posse, com mais sabedoria, com mais propriedade, já pensando no seu futuro terreno, do que os filhos da luz, os filhos de Deus, usam os mesmos recursos e riquezas e bens terrenos que eles têm em sua posse para as coisas eternas. Porque o futuro do crente, nós pensamos nos lugares celestiais, numa dimensão espiritual. Nós sabemos que a nossa passagem por esta terra, ela é temporária, nossa vida é frágil, é breve.
A vida é como neblina, como diz Tiago. Nossa passagem aqui na terra não passa de 80, 90, 100, 110, 120 anos talvez no máximo. Nós temos um breve período de vida aqui na terra, mas o nosso olhar está lá no porvir, na eternidade, na glória. Os filhos da luz, eles estão atentos, embora nós estejamos neste mundo, nós não somos deste mundo. Nós somos como peregrinos e forasteiros, estrangeiros que caminham por terra estranha. Porque o nosso lar, a nossa cidadania é celestial. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos representantes, agentes do reino de Deus. Então, se você é um embaixador de Cristo, é um representante do reino de Deus, então você precisa atender e representar os interesses e negócios do seu patrão, entre aspas. Você está aqui nesta terra com um propósito. Você nasceu, foi formado por Deus, foi criado por Deus para glorificá-lo, para ter comunhão com Deus por toda a eternidade. Nós temos um propósito na vida, irmãos. Os homens que têm sabedoria humana, filósofos, químicos, físicos, grandes cientistas. Stephen Hawking, que faleceu recentemente, morreu ateu, teve um encontro com Deus. De que adianta toda aquela sabedoria no coração vazio, uma vida sem propósito? Nós não, nós filhos de Deus, o mais humildezinho, aquele iletrado, inculto, ele sabe o propósito de sua vida, ele foi formado por Deus, ele é criatura de Deus, e pela graça de Deus foi justificado pela fé em Jesus Cristo, e tem um propósito na vida, que é glorificar a Deus, com tudo que tem, com tudo que é, e ter comunhão com este Deus para todo sempre. Ora, veja que muitas pessoas, os filhos do mundo, muitas vezes trabalham duro para garantir um futuro confortável, quando eles não puderem mais trabalhar. Tem pessoas que são escravas das riquezas, e é terrível quando o dinheiro, as riquezas, os bens se tornam Senhor, porque o dinheiro é um Senhor tirano, é um Senhor terrível. Não queira ser escravo do dinheiro, das riquezas, dos bens. Tem gente que mata e que morre por causa de mansões, de carrões, de status, de títulos. Pessoas destroem a família, perdem os amigos, não mede esforços, os fins justificam os meios para alcançar o seu objetivo, egoísta, ganancioso, para atender a sua vaidade. E o pior, eles nunca estão satisfeitos. É diferente do Filho de Deus. Às vezes você tem muito pouco. Eu já falei aqui uma vez e eu vou repetir. Uma vez eu vi uma reportagem, aquela enchente destruiu a comunidade, a favela, levou tudo. Aí o repórter, uma reportagem sem fundamento, está todo mundo destruído. Ele vai lá e microfone: como é que você se sente diante da sua perda? E aquela irmãzinha, porque ela estava dando testemunho: olha, eu perdi tudo, mas graças a Deus eu estou aqui, Deus preservou a minha vida, Deus está me dando saúde, eu vou reconstruir, a minha família está aqui, está tudo bem, eu vou reconstruir, eu vou recomeçar de novo, porque Deus dá sempre uma nova esperança, Deus muda a história, e glória a Deus por isso. Enquanto tem ricos desesperados, contratando exércitos, carros blindados, não tem segurança nenhuma na verdade, como os filhos de Deus, os filhinhos de Deus, têm segurança eterna. Nós cantamos aqui, nós estamos seguros, estamos nas mãos de Deus, ninguém pode nos arrebatar das mãos do Senhor. Você pode estar passando por uma crise terrível, talvez é aquela noite assoladora da sua alma, uma depressão terrível, você é ansioso a ponto de ter medo e começa a desenvolver síndromes. É o medo, é o pânico, é o desespero, é o terror. Talvez você esteja passando por um momento de crise financeira, talvez você esteja com problemas até na família, de relacionamentos, o filho nas drogas, o marido que não se entrega, que se afastou dos caminhos do Senhor.
Talvez você esteja sofrendo tantos outros dissabores. Mas se você está em Cristo, Deus ainda pode te dar paz que excede todo entendimento. Você ainda vai se sentir seguro. Isso não é o pastor que pode oferecer para você. Eu só anuncio a palavra. Mas é o Espírito Santo que faz algo sobrenatural na sua vida. É algo que eu não consigo explicar e você não pode explicar. Você simplesmente experimenta. É a sua comunhão com Deus, o seu relacionamento com o Senhor. Isso traz conforto ao seu coração, te dá vida, te dá esperança, te dá paz. Independente daquilo que cerca a tua vida. E Deus vai te dar ânimo para você continuar a caminhada. Quando eu falo dos filhos do mundo e dos filhos da luz, os filhos de Deus, e eu me refiro ao futuro, as perspectivas são diferentes. Os filhos do mundo, quando pensam em futuro, é entre o agora e a sepultura. Morreu, acabou, para aquele que não tem Deus. Ele não pensa na eternidade. Ele acha que a nossa vida é essa vida passageira, terrena. Ele não tem um olhar para o porvir, para a glória, para os lugares, para as mansões celestiais. Ele acha que o inferno é aqui quando está difícil. Não sabe o que está falando. Ou talvez ele acha que o céu é aqui. Tem o melhor dessa terra, ele acha que o céu é aqui. Não sabe o que está falando. Mas o verdadeiro filho de Deus, os filhos da luz, estes têm um olhar fixo no autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Ele sabe que essa nossa vida ela é passageira. E por mais difícil que esteja a vida, por mais dissabores, por mais tempestades que enfrentemos, nós sabemos que a nossa promessa está no porvir. O nosso futuro é glorioso na presença do Senhor. Nem ouvido ouviu, nem entrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É impossível ao homem conceber, na sua finitude, na sua mente limitada, o que Deus tem preparado para nós. Como é que vai ser viver lá nos lugares celestiais? Sabe o que Jesus está fazendo aqui com essa parábola? Lembre-se que a parábola é voltada para os discípulos de Cristo. Não está mais falando para os filhos do mundo, não. Para os escribas, fariseus, os falsos religiosos, os falsos crentes. Ele está falando com discípulos, com gente que é filho de Deus. Jesus está fazendo uma crítica dura, severa, agressiva aos cristãos que vivem despreocupadamente, como se o Senhor não fosse voltar, como se Jesus não estivesse às portas. Pessoas que se auto-intitulam cristãos evangélicos, mas não servem ao Senhor, não trabalham na obra de Deus. Pessoas que vivem ociosas, numa letargia espiritual. Pessoas que estão inertes, indiferentes, apáticos, descompromissados, cristãos preguiçosos, esquentadores de banco. Jesus vem criticar esse tipo de discípulo. Ele não está falando que vai perder salvação. Salvação é pela graça, mediante a fé, não é por nossas obras, é dom de Deus. Mas no Senhor Jesus Ele está fazendo uma exortação. Você filho de Deus, você filha de Deus, filho da luz, comporte-se como tal, ande na luz, ande no Espírito, pare de murmurar. Quem não trabalha dá trabalho. Trabalhe para a glória de Deus. Se o Senhor, por meio do Espírito, derramou dons na sua vida, por que você tem enterrado esses dons? Tem crente que quer dom para ser poderoso. Eu quero falar em mistérios. Tem que ser o reteté de Jeová. É a irmãzinha que tem as revelações. Quer poder para vanglória, não é para glorificar a Deus. Jesus está fazendo uma crítica severa aos crentes preguiçosos, crentes que não se preparam para a vinda do Senhor, e Ele está às portas. Do verso 9
Depois de dar essa lição, Jesus ele faz uma aplicação prática dessa lição. No verso 9: eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua. As riquezas de origem iníqua, injusta, são os tesouros terrenos, são as riquezas e os bens materiais. Das riquezas e bens materiais, ele está dizendo: fazei amigos. Mas como que é isso? Quer dizer que eu vou comprar amizade? É isso que Jesus está falando? Eu vou comprar um amigo. Paulinho, eu quero ser seu amigo. Quanto que é? Será que é isso que Jesus está falando? Não, meus irmãos. Não é isso. Aqui no contexto, você vai entender, olha a segunda parte. Para que quando aquelas vos faltarem, quando não mais tivermos as riquezas e bens materiais, porque essas não vão para o céu, não vai entrar dinheiro no céu, não vai entrar iate no céu, não vai entrar mansão no céu, essas mansões dos condomínios aí de luxo, não vai entrar dinheiro, ouro, pedras preciosas no céu, não, nada disso vai, tudo vai ficar. Não adianta, não tem gaveta no caixão, alguém já disse, não vai levar nada daqui, meu irmão, nada. Então quando você partir para a eternidade, é isso que Jesus está falando, vos faltarem essas coisas, quando você partir para a eternidade, porque lá não vai entrar bens e riquezas materiais, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. O que Jesus está falando? Você tem riquezas e bens? Use essas riquezas e bens para buscar pessoas perdidas, para ganhar almas para Jesus. Porque quando você partir para a glória, talvez muitos desses que você tentou abençoar, usando os recursos que você tinha disponível, talvez eles componham uma comissão de boas-vindas lá no céu. E você vai ser abraçado por aquele irmãozinho, irmãzinha. Lembra aquele dia lá, eu estava na sarjeta? Você estendeu a mão para mim, me abraçou, me deu uma Bíblia, orou comigo, me levou lá para Cristolândia. Essa pessoa vai te receber numa comissão lá no céu. E toda riqueza e bem vai ficar. Seja muito ou pouco que você tem, não importa. Não vai nada para o céu de riqueza material. É isso que Jesus está dizendo aqui. Então use os recursos, as riquezas e os bens materiais para alcançar vidas. Os campos estão brancos, prontos para a ceifa. Olha ao seu redor, quantas almas perdidas, o clamor do mundo, e nós preocupados com a final de Palmeiras e Corinthians. Ninguém vai para o céu. Até corintiano pode ir para o céu se ele aceitar Jesus. Tá bom, Daniel? Tá bom, Lúcio? Até o corintiano. Brincadeira. Não depende do time que você torce. O importante é que você vista a camisa de Jesus. Você se torne filho de Deus. Aí sim você tem um passaporte garantindo o teu acesso livre aos lugares celestiais. Imagina você, meu irmão, vai acabar todo o sofrimento e dor desse mundo hostil. Aqui é um mundo passageiro, e as riquezas também passam, se desgastam. Mas quando você transpor os portões celestiais, você vai procurar lá o número da sua casa, o número tal, essa é a minha mansão celestial. Você vai procurar o seu vizinho, dependendo do que você fez para a glória de Deus. Você vai estar num condomínio de luxo do céu. E talvez alguém já brincou, talvez você seja o faxineiro lá do céu. Com todo respeito, o faxineiro é um trabalho digno. Mas é aquele sentido das recompensas e os galardões que nós receberemos na glória. Tem crente que vai ser salvo como pelo triz. 1 Coríntios 3 diz isso, Paulo diz isso. Vai ser salvo como que pelo fogo. As obras dele é como madeira, feno e palha, passa no fogo, queima. Ele entra no céu sem nada. Sabe a coroa lisa? Ele tem a coroa da glória, mas não tem nenhuma pedrinha preciosa, nenhuma lantejola. Agora tem irmãos, tem irmãs dedicados à obra do Senhor,
não porque eles não creem em salvação por obra, porque isso não é bíblico, isso não é de Deus. Eles já são salvos, e como evidência e fruto da fé cristã verdadeira, eles andam em boas obras, fazem o melhor para a glória de Deus. E quando eles entrarem na glória, é aquela coroa pesada de tantas pedras preciosas, porque eles trabalharam com dedicação, com fervor, não esmoreceram ante as perseguições. Veja os nossos irmãos que estão em lugares de países fechados ao Evangelho, a alegria que eles têm de receber uma porção da Bíblia. Nós temos quantas Bíblias em casa, irmãos? Tem irmãos aí ao redor do mundo que ele tem que memorizar, tem que decorar, porque se for pego com a Bíblia Sagrada, ele é preso, encarcerado. Coreia do Norte tem crentes aprisionados em contêineres de ferro, gente morrendo de fome. Nós aqui temos Bíblias de várias versões, traduções, Bíblias anotadas, Bíblia de tudo. E tem irmão ainda que costuma deixar a Bíblia aberta lá no Salmo 91, cheio de teia de aranha, porque acredita misticamente que isso vai fazer a diferença na vida espiritual. Você precisa se alimentar do pão da vida, da palavra de Deus, de Jesus Cristo. Verso 10, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. O pouco aqui são esses tesouros, as riquezas e bens materiais. Se você não honra a Deus, não glorifica a Deus com suas riquezas, com os bens que não são teus, são de Deus, que é o pouco, como é que você vai honrar a Deus com muito, que são os tesouros espirituais? Que recompensa que você vai receber, que galardão você vai receber? Faça uma autoanálise, uma introspecção, avalie, faça o inventário do seu coração. O que você tem feito? O que você faz na igreja, na obra do Senhor? Você faz de coração, com alegria? Não é só dinheiro não, irmãos. É a sua vida, o seu tempo, o que você tem falado, pensado. Você tem usado o seu carro para abençoar a vida de alguém? Você tem aberto a sua casa para receber o culto no lar? Um pequeno grupo? Você tem discipulado, evangelizado alguém? Você tem comprado Bíblia, folheto evangelístico, para abençoar a vida daqueles que estão perdidos, caminhando num caminho de perdição? Ou você tem acumulado riquezas? Ou o dinheiro tem sido o senhor da tua vida? Você é escravo. Você trabalha 24 horas, é pouco tempo. O dia tinha que ter 25 horas. Você só pensa no trabalho. Você só pensa em acumular riquezas e bens terrenos. Quem é injusto, desonesto no pouco, com relação à administração das riquezas e bens materiais, também vai ser injusto, desonesto no muito, que são os tesouros espirituais. No verso 11, se pois não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Como é que você pode esperar galardões, recompensas grandiosas lá no porvir, na eternidade, na glória, nos lugares celestiais, se aqui na terra você tem administrado e aplicado mal as riquezas e os bens que Deus colocou para você administrar? É muito claro, o texto é claro, não tem segredo. Verso 12, se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, na aplicação do que é do outro. Deus é dono de todas as coisas e de tudo, e de todos. Ele é soberano, Ele é Senhor e dono de tudo e de todos. O que você tem não pertence a você, pertence a Deus. O que nós temos pertence a Deus, até a nossa vida pertence a Deus. Na verdade não temos nada. Os mais antigos devem se lembrar da disciplina mordomia cristã, que pouco se fala hoje em dia. Nós somos mordomos, administradores dos bens que o Senhor confiou a nós. Como é que você tem aplicado e administrado esses bens?
o seu tempo, seus pensamentos, o seu dinheiro, a sua família, os seus relacionamentos, tudo pertence ao Senhor. Como é que você tem administrado isso? Quanto tempo mais você dará desculpas? Não, mas a partir do dia tal eu começo. Quanto tempo mais você vai aplicar aquilo que Deus te deu, visando tão somente a sua previdência, o seu futuro aqui na terra, como se você não tivesse a eternidade na presença de Deus? Quais são as suas prioridades? É o seu futuro terreno? Estou preocupado quando me aposentar aqui na terra? Ou mais do que isso, isso é genuíno, você tem que tomar conta dos seus filhos, ter um bom trabalho. Você deve se preocupar sim com o seu futuro terreno, mas essa não é a prioridade. A nossa maior prioridade como filhos de Deus é nos preocupar com o futuro na eternidade. Como é que vamos comparecer perante o Senhor Jesus? Isso é só para crente, irmãos. Quem não é crente está zombando de mim. Talvez tenha alguém entre nós aqui que está no coração: esse cara aí é louco. Isso daqui é só para crente, é loucura para os que não creem. Mas eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu não me envergonho do Evangelho, e eu penso que os filhos de Deus aqui presentes também não. Verso 13, Jesus então encerra, dizendo: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Aqui riquezas é mamon. Eu não me recordo se é aramaico ou hebraico, que são línguas parecidas, né? Mas o único Deus falso que tem nome na Bíblia é o dinheiro, são as riquezas. É chamado de mamon. É personificação das riquezas, mamon. Então, ou você serve mamon, ou você serve a Deus. Perceba que Jesus está falando da exclusividade no serviço para o Senhor. Não tem como, eu vou me dividir, vou servir um pouco as riquezas e vou servir um pouco a Jesus. Não. Ou você serve a Jesus, ou você serve as riquezas. Eu concluo fazendo algumas observações que eu gostaria de ler. Eclesiastes 5,19 diz: quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, foi Deus quem conferiu riquezas e bens ao homem, e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção, e gozar do seu trabalho. Isto é dom de Deus. Ageu 2,8 também é nesse sentido. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Deus é dono de tudo, meu irmão. Deus é soberano, Ele é Senhor e dono de tudo e de todos. Nós não passamos de administradores das riquezas e bens, e devemos fazer a administração e aplicação dessas riquezas e bens segundo a vontade do Senhor, que é o verdadeiro proprietário. Deus é dono de nossos bens. Até a capacidade que nós temos de adquirir bens vem de Deus. Não podemos nos vangloriar de nada. Toda a glória pertence ao Senhor. E mais, os bens têm duração finita, limitada. O futuro do cristão não está limitado a esta vida terrena, mas nossa esperança está nos lugares celestiais, nas mansões celestiais. Jesus nos ensinou claramente que muitos filhos do mundo, entretanto, são mais sábios, astutos, dedicados na preparação de seu futuro na terra, do que muitos filhos de Deus o são quanto ao seu futuro nos lugares celestiais. Nós vimos isso em Lucas 16:8. Jesus ainda traz aplicações certeiras para mim e para você, filho de Deus. A lição que o Senhor Jesus dá aos seus discípulos é que o cristão deve investir com ousadia, compromisso, dedicação, as riquezas e os bens
materiais, dinheiro, bens, propriedades, dons, talentos, habilidades, tempo, tudo deve ser revertido para a glória de Deus, para os fins do reino de Deus, para o serviço do Senhor. Isso não quer dizer que necessariamente todos aqui precisam abandonar tudo e seguir lá para a China, seguir lá para a Índia. Não, meus irmãos. Mas dentro do chamado e dos dons que cada um recebeu, você deve se dedicar ao Senhor. Os amigos são exatamente aquelas pessoas ganhas por meio do uso fiel e sábio das riquezas e bens materiais, que nos receberão na glória. Como filhos da luz, filhos de Deus, não devemos gastar nossa breve e frágil vida numa busca desenfreada e vã pela segurança na terra, segurança terrena, mas sim no esforço apaixonado para ser cercado no céu de amigos que foram ganhos para Jesus Cristo, por meio da aplicação e administração que fizemos dos bens e riquezas que a nós foram confiados. Os bens materiais podem ser usados para a salvação de almas preciosas. Quando o cristão entende isto, ele perde todo o apego e amor por bens materiais. O cristão genuíno anseia testemunhar a riqueza do mundo como instrumento para a conversão de pessoas em verdadeiros adoradores, glorificando a Deus e abençoando vidas. Quando administramos os bens materiais, como administramos os bens materiais e o quanto somos apegados a eles, são termômetros da nossa vida, da nossa condição espiritual. Uma boa administração de riquezas e bens implica no uso delas ou deles para a glória de Deus. Já os que usam seus bens para o conforto, exclusivamente para o conforto, vida de luxo e contentamento egoístas, são injustos, são desonestos, são filhos do mundo, nunca foram filhos de Deus. As riquezas e bens deixam de ser servos e tornam-se Senhor quando fazemos mau uso dessas riquezas, desses bens materiais. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos capacite a administrarmos e aplicarmos as riquezas e bens materiais que foram confiadas pelo Senhor a nós, de modo a glorificar o nosso Deus, e assim possamos entrar nos lugares celestiais com uma coroa repleta de pedras preciosas, com várias recompensas e galardões. E eu falo ainda, me dirijo àqueles que ainda não fizeram uma decisão, porventura pode existir aqui entre nós. Você precisa se tornar filho de Deus. E isso, somente Deus, só Jesus pode fazer na tua vida. Abre o teu coração, não endureça o seu coração quando o Senhor te chama. Basta que você creia, que você se arrependa de seus pecados, que você creia no Evangelho. Deus há de transformar a tua vida, em nome de Jesus. Vamos orar. Nosso Deus e soberano Pai Celestial, muito obrigado por tua palavra, que é viva e eficaz. Muito obrigado, Senhor, porque compreendemos que tu és soberano, Senhor e dono de tudo e de todos, e nós somos teus filhos em Cristo Jesus, administradores dos bens e riquezas materiais que o Senhor confiou em nossas mãos. Ó Pai, perdoa-nos quando não usamos esses bens materiais para a tua glória, quando somos egoístas, quando somos gananciosos, quando tememos o futuro porque não confiamos em ti. É como se estivéssemos dizendo que tu és mentiroso, que as tuas promessas não se cumprirão. Deus, tenha misericórdia de nossas vidas. Perdoa, Senhor, a nossa incredulidade, a nossa infidelidade, e capacita-nos a fim de que vivamos em todo o tempo para a tua glória, hoje e sempre, Pai. Eu peço ainda em nome de Jesus, por aquele que ainda não teve o encontro com o Senhor, que
Que o Senhor o capacite, que ele receba a vida espiritual, nasça do alto, seja regenerado por obra do Espírito Santo, e assim possa se arrepender de sua vida de desobediência e rebeldia, de independência de Deus, e possa crer no Evangelho da salvação eterna. Muito obrigado, Pai. Nós te agradecemos com todo o nosso coração. No nome de Jesus. Amém e amém.